Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 3. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 6. Apocalipse, capítulo 3, versículos de 1 a 6, carta à igreja em Sardes. Todos encontraram? Esperar que vocês achem. Apocalipse capítulo 3, o último livro da Bíblia, carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que têm nome de que vives e estás morto. Se vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum que horas virei contra ti. Versículo 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestes e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar? Agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra lida. Louvamos o Teu nome, pelo Teu Espírito Santo que habita na Tua igreja e certamente vai estar falando ao nosso coração. Ó Deus, que o Senhor possa alcançar as nossas necessidades desta noite, através do texto sagrado que nós lemos, mas que Teu nome seja glorificado no meio do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Carta à igreja de Sardes. É a quinta igreja que recebe a carta de Deus. As outras igrejas, a igreja de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo e Tiatira, eu ministrei nos domingos passados e mostrando a realidade de cada igreja. E nós vamos ouvir o que o Espírito tem a dizer através dessa igreja para nós desta noite. Considerando que cada carta dessa tem um tema central. Cada carta dessa tem um pano de fundo. E todas elas recebem elogios e também recebem as punições e as advertências de Deus. E essa carta que ele escreve é uma carta direcionada para uma igreja que estava sofrendo de uma doença, ou melhor dizer, a igreja que estava praticamente morta. É o que chamamos de um morto-vivo. E Deus vai falar para essa igreja exatamente nesse contexto de doença espiritual. Queridos, para cada igreja, Deus mostra os sintomas e dá o diagnóstico daquela doença. Na primeira carta, ele fala para a igreja de Éfeso que vocês perderam o primeiro amor, vocês voltem. Para a segunda carta, ele está mostrando a necessidade da igreja de Esmirna ser fiel até a morte. Na terceira carta, ele diz: eu conheço onde vocês moram, onde tem um trono de Satanás. Era o desafio daquela igreja de permanecer firme, mesmo diante
de situações adversas, onde Satanás talvez tivesse uma grande influência. E a quarta igreja é a igreja de Tiatira, a igreja que tolerou os falsos ensinamentos, aonde tinha uma profetisa chamada Jezabel, com a influência sobre aquela igreja. E essa carta de hoje é uma carta que fala de alguém que achava que estava muito bem, falando de uma saúde espiritual, falando de alguém que estava desfrutando aparentemente de uma saúde. Mas antes de pregar sobre essa carta, eu queria fazer um contexto aqui, contextualizar sobre a cidade, para vocês entenderem como tem a ver a mensagem que Deus manda para a igreja sobre o que acontecia naquela cidade. Aquela cidade, a cidade de Sardes, era uma cidade que era muito destacada. Era uma cidade segura, uma cidade muito bem colocada. Ela estava a 500 metros acima do nível do mar. Uma cidade que se dizia segura. Era impossível, praticamente impossível, alguém adentrar aquela cidade. E eles se sentiam exatamente seguros por causa das suas muralhas, por causa dos seus soldados, e eles achavam que era impossível alguém entrar naquela cidade. Era uma cidade histórica, uma cidade que, segundo alguns historiadores, ela só tinha uma entrada. Você só poderia passar por aquele local para entrar na cidade. Veja o quanto era difícil alguém destruir aquela cidade. Veja como eles se gabavam de estar seguros, achavam que ninguém era, talvez, capaz de entrar naquela cidade. Para você ver que a igreja também seguia os parâmetros daquela cidade, onde eles se achavam, talvez, autossuficientes, imbatíveis, invulneráveis, essa é a palavra. E aquela cidade, ela era uma cidade muito forte, tinha as suas defesas, uma cidade que jamais perderam um confronto direto. Diga-se de passagem, não tinha como entrar na cidade, porque era uma cidade muito bem fortalecida, muito bem preparada. Mas só que no ano 529, essa cidade caiu nas mãos do rei Ciro. Como foi? Só tinha uma entrada, estava tudo muito bem armado, mas houve uma brecha, e nessa brecha que houve lá, os soldados do rei Ciro entraram por essa brecha e aí destruíram aquela cidade que se achava imbatível, que se achava invulnerável. E aquela cidade, ela foi destruída, foi reconstruída futuramente por Alexandre o Grande, mas foi a cidade que achou que não sofrera nenhuma queda, nenhuma destruição. Esse é o contexto da cidade, para a gente entender como a igreja tem a ver com a cidade, ou como aquela igreja tem a ver com essa cidade. O salmista, no Salmo 127, ele diz assim, reiterando o que eu falei e mostrando a necessidade de tirar de nós a autoconfiança, confiar em Deus, no Deus do alto. Ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão então vigia a sentinela. E diz assim, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Esse salmo vai falar exatamente daqueles que se acham seguros, daqueles que se acham talvez invulneráveis, aqueles que se acham firmes nos seus caminhos, nos seus propósitos, e acham que talvez nunca vai sofrer, nunca vai talvez ter um momento de decepção. Mas a cidade era essa cidade aqui chamada Sardes, uma cidade que tinha uma autoconfiança, uma cidade que os seus habitantes se achavam talvez até orgulhosos de entender que não seria destruído nunca. O que acontece é que Sardes é uma igreja que o Senhor olha para dentro daquela igreja e traz um diagnóstico
muito preciso a respeito da saúde espiritual daquela igreja. É bem provável que todos nós, pelo menos, temos que cuidar da nossa saúde física, temos que ir para o médico, fazer um check-up, olhar direitinho. Mas também eu quero alertar a igreja que nós temos a grande responsabilidade e devemos ter esse prazer de cuidar da nossa saúde espiritual. Como é que anda a nossa saúde espiritual? Nós nos preocupamos muito com a nossa saúde física e às vezes nós estamos achando que nós estamos bem. Por quê? É muito comum as pessoas falarem assim, tem 2 médicos aqui que podem me ajudar, e dizer assim: eu não sinto nada, eu sou uma pessoa que tem uma saúde de ferro, então eu vou fazer o que no médico? Alguns dizem assim: se eu for, eu vou encontrar o quê? Doença, né? Mais ou menos assim. O reverendo Leandro Peixoto, pastor da igreja batista em Goiânia, ele conta um testemunho, introduzindo exatamente essa carta à igreja de Sardes, de uma mulher que completara 50 anos de idade. E essa mulher, preste bem atenção nessa história, essa mulher, quando completa 50 anos, ela chama o seu marido e diz: nós vamos comemorar e vamos fazer uma viagem pela Europa. Então ela disse: nós vamos comemorar e não vamos comprar a passagem de volta, só da ida. Quando a gente abusar, vem embora. É a maneira que ela achou de comemorar os seus 50 anos com o seu marido. E ela disse: bom, comprou as passagens, disse: agora nós já estamos prontos para viajar, data marcada, e agora eu vou para o médico. Ela disse: eu não sinto nada, eu não tinha nenhum problema. Ela tinha algo que ela sofreu desde a infância, que era uma prisão de ventre, era constipação intestinal, acho que é isso aí. E ela disse: mas é uma coisa que de pequeno não faz diferença para nada, mas eu vou para o médico para viajar muito tranquila e fazer os meus exames. E ela chega no médico e diz: olha, eu estou com viagem marcada para a Europa, só a passagem de ida, que eu quero desfrutar os meus 50 anos com o meu marido, mas eu queria ver como é que está a minha saúde. Aí o médico perguntou: mas a senhora sente alguma coisa? Ela disse: nada, eu não sinto absolutamente nada, eu desfruto de saúde. Eu tenho um pequeno problema de uma constipação, algo que é da minha infância, mas isso não me incomoda nada. Falei: bom, então para a senhora viajar tranquila, vamos fazer alguns exames e a senhora vem e vai fazer a sua viagem. E o médico passa os exames, né? A colonoscopia, endoscopia, abdômen total, e ela vai para o gastro, faz todos, recebe a requisição, vai para fazer os seus exames. E faz todos os seus exames, e ela recebe o resultado daquele exame, tão alegre que estava, não olha os exames, não consegue colocar dentro lá da sua pastinha, e aguarda o dia de chegar lá no médico. Diferentemente de mim e de você, quando eu pego o exame, já vou olhar, vai lá na internet, vai ver o que é que significa, mas ela estava muito segura de que estava desfrutando de uma saúde muito grande. E ela pega os seus exames e vai para o médico, e chega lá e entrega os exames ao médico, o gastro. Ele olha os exames dela e ela fica olhando para a cara do médico, e o médico passa, vai para lá, vai para cá. E ela começa a ficar inquieta com tanta demora de ele analisar com tanta cautela aqueles exames. E ele frange a testa, olha para ela, tira os óculos e disse: não tenho uma notícia boa para lhe dar. Ela rebate, antes de saber o que o médico ia falar, e disse: mas eu não sinto nada. Eu não sinto nada. Ele disse: a senhora está com um tumor e a senhora vai precisar se operar. Mas ela quis ainda postergar, fazer a sua viagem, e o médico disse: desmarque a sua viagem, porque a senhora vai se operar urgentemente. Mas ela caiu num choro, o mundo desaba, como desaba em qualquer um de nós. E ela diz: mas eu não sinto nada, doutor. Nada. Mas a senhora está com um tumor e precisa cuidar urgentemente. Ela chora, o médico dá os conselhos necessários e diz: a senhora precisa
desmarcar a sua viagem e vai cuidar da sua saúde. Ela vai, faz a cirurgia, segundo os relatos, foi tudo tranquilo, cuidou na hora certa, mas era mulher que não sentia nada. A igreja de Deus parece muito com essa história. A igreja de Deus, aqui falando da igreja de Sardes, é uma igreja que Jesus disse para eles, sabe o que? Você tem fama de que está vivo, mas você está morto. É o que o Senhor fala para aquela igreja, trazendo como exemplo uma doença física, algo que ataca cada um de nós, e às vezes nós não estamos percebendo que essa doença está lá escondida e não queremos tratar. É assim que nós vivemos como igreja de Deus, em alguns momentos da nossa vida, de não estar sentindo nada, mas é uma vida de aparência, é uma vida que não tem sentido, mas porque essa doença não é uma doença física, é uma doença espiritual. E eu digo para vocês que muitos estão atacados por essa doença chamada doença espiritual, e talvez estejam caminhando feito um cadáver ambulante, sem aceitar que está doente, sem reconhecer que precisa de tratamento. Há dois tipos de doente: aquele que está doente e não quer se tratar, e aquele que está doente e quer se tratar, ou talvez aquele que não sabe que está doente. Mas o que o Senhor está falando para essa igreja aqui, para a igreja de Sardes, é que a igreja estava doente espiritualmente. A igreja estava vivendo de aparência. Lamentavelmente, eram pessoas que não tinham saído da igreja, eram pessoas que estavam talvez até trabalhando na igreja, não tinha, ali eles não tinham ameaça dos imperadores, aquela igreja não sofreu nenhuma ameaça de falsas doutrinas, como as nicolaítas, como as doutrinas de Balaão, como as doutrinas de Jezabel. Quais outras igrejas sofreram com essas doutrinas, com essas influências? Mas aquela igreja não teve esse problema. Aparentemente estava tudo muito tranquilo na vida da igreja. E aí o Senhor escreve a carta, João escreve a carta, entrega na mão do pastor e diz aí: olha aí o diagnóstico da igreja de Sardes, é o que está acontecendo nessa igreja. E João, ele chama o pastor da igreja e diz exatamente: essas coisas diz aquele que tem 7 Espíritos de Deus e 7 estrelas, conheça as tuas obras, que tem nomes de que vivam, mas estás o que? Morto. Você é uma igreja que está morta. Os membros perderam a ousadia, os membros perderam a coragem, os membros perderam a direção. E vocês precisam cuidar da saúde de vocês, porque vocês não estão vivos, vocês estão vivendo de aparência. Aparentemente vocês são igual à cidade de Sardes, muito bem cercada, muito bem guardada, mas tem uma brecha lá, aonde os inimigos entraram e destruíram. Então há uma lacuna dentro da igreja, no coração de vocês, e vocês pensam que estão desfrutando de uma saúde, mas vocês estão vivendo de aparência. Essa é a realidade da igreja de Sardes. Eu me lembro um dia, quando eu era representante, eu acumulei a representação com o pastorado no início do meu ministério, e diante de uma cliente minha, dona de uma loja, eu cheguei naquela loja. Aquela mulher era uma mulher extrovertida, a mulher que dava risada, a mulher que passava segurança para os seus empregados, aquela mulher fazia todo mundo rir, todo mundo gostava, e quando ela chegava, ela também transmitia para mim essa alegria, rindo, brincando, falando lorota, entre outras coisas.
E aquela mulher era a mulher que, quando você chegava, ela já começava a rir, a conversar, a transmitir um humor diferente, fazia todo mundo rir. E um dia eu chego naquela loja daquela mulher e entro para conversar com ela como vendedor, e ela já começa a brincar comigo. E ela chama, entra no seu escritório, e quando nós sentamos ali para conversar, ela disse: eu quero dizer uma coisa para você. Tudo isso que você viu aí fora é uma farsa. Eu sou uma mulher atribulada, eu sou uma mulher que tem problemas no relacionamento com o meu marido, eu sou uma mulher que estou vivendo totalmente uma vida de aparência. Eu sou uma mulher angustiada. E na época eu era da igreja Renascer, lá no início, e eu disse: eu queria convidar você para fazer um encontro de casais com o seu marido, para ver o que a gente podia trazer de bom para aquele casal. E realmente nós convidamos, e aquela mulher, ela angustiada, aceita esse desafio. Não que não que o SCC fosse um toque de mágica, mas pelo menos para alguém que nunca tinha entrado na igreja, seria talvez um alento para a vida dela. A igreja de Sardes tem muito a ver com a história da cidade. Era o retrato da cidade, era o retrato da igreja. A autoconfiança, a petulância, doente e não quer se tratar. Você está doente espiritualmente e não quer tratamento. Há muitos que vivem essa realidade, que perderam a alegria de viver, perderam o prazer de ir à igreja, perderam o prazer de fazer uma oração a Deus, e muitos estão morrendo espiritualmente. E quando nós observamos a igreja, nós entendemos que talvez o Senhor esteja mostrando o esplendor daquela igreja do passado como o esplendor da igreja do presente. E ele disse que ele tem 7 espíritos e 7 estrelas. Já falei isso aqui nos outros sermões, que é o Senhor que sustenta a igreja, que conduz a igreja. É tão provável que ele manda a igreja exatamente na necessidade que ela estava vivendo e que ela precisava. O perigo daquela igreja é porque ela não mais influenciava em nada. Era uma igreja apagada. Era uma igreja que não fazia diferença estar naquele lugar. Eram os crentes que estavam acostumados com a cidade. Era uma igreja que deixou de ser o sal da terra e a luz do mundo. Era uma igreja que serve como espelho para as igrejas dos dias de hoje. E ele diz assim: eu conheço as tuas obras, eu sei exatamente o que você está passando e a vida que você está vivendo como cristão. Mas quero dizer para você, Sardes, que há uma grande doença que precisa de tratamento urgentemente. É porque vocês estão moribundos. Vocês estão caminhando para morrer de uma vez por toda. E o que acontece é que essa igreja, ela estava vivendo isso. Você tem nome de que vives, mas você está morto. Parecia mais alguém que andava cada vez mais para o abismo. A igreja, ela tinha uma vida morta, uma vida inerte, uma vida totalmente sem aparência. Como é que nós analisamos um sermão como esse? Como é que nós analisamos que o Senhor foi quem enviou essa carta para a igreja de Sardes?
dizendo que havia doença no meio do povo de Deus. Certamente, quando ele diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, é porque essa carta, ela foi também direcionada a nós como igreja de Deus. E quando ele mostra a doença, Deus é tão bom, que agora vai mostrar como cuidar dessa doença. O que fazer diante dessa situação? E ele vai trabalhar o texto, dizendo exatamente o que se deve ser feito. Primeira coisa, você pensa que está vivo, mas você está morto. Você está sem vida. Esse é o retrato da igreja. No versículo 2, ele começa a mostrar o caminho da igreja se levantar e deixar essa vida morta que estava vivendo. O primeiro conselho dele para a igreja é esse: ser vigilante. Segundo conselho, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Ser vigilante. Gente, esse é o ponto principal na vida da igreja. Na igreja de Sardes, na igreja de Campina Grande, na igreja presbiteriana Zona Sul. A questão da vigilância. Vocês não vigiaram, vocês largaram as suas armas e seguiram o caminho de vocês. E ele, ser vigilante, aqui está mostrando, sabe o quê? Que eles relaxaram. Onde é que nós estamos sendo vigilantes? Se nós estamos negligentes na vida de oração, se nós estamos negligentes na vida devocional, se nós estamos negligentes para ouvir a palavra de Deus, os estudos que é ministrado na escola bíblica dominical, e ainda achamos que não precisamos, porque isso aí eu já vi há muitos anos atrás. Como é que nós estamos sendo vigilantes se nós estamos desprezando a obra que Deus nos confiou? Como é que nós somos vigilantes se nós estamos, talvez, deixando a responsabilidade para os outros, de outras pessoas que podem fazer melhor do que eu? Mas isso aí, por não ser vigilante, é que a igreja começou a sofrer uma doença chamada doença espiritual. Perceba, se isso não tem a ver com a minha vida e com a sua. Ele diz ser vigilante. A vigilância deve ser uma atitude constante da vida cristã. Paulo diz, já é hora de vos despertardes do sono. Sede vigilante, permaneceis firme. O cristão deve estar vigilante. Eu lembro que Jesus, na hora da agonia, que mais precisou dos seus discípulos, sobe para o monte para orar, deixa Pedro, Tiago e João lá embaixo, ora, desce e diz, vocês estão dormindo, vocês não podem vigiar, uma hora comigo. Sobe para orar, desce, a mesma coisa. Não foram vigilantes, apesar da hora ser avançada, de madrugada, cansados, os olhos pesados, mas ali estava uma guerra. Nós devemos ser vigilantes. A Bíblia diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Foi exatamente o contexto que eu falei para vocês aqui agora. Devemos ser vigilantes contra o pecado. Devemos vigiar as nossas vidas, vigiar o nosso pensamento, vigiar a nossa boca, vigiar os nossos desejos desenfreados. É isso aí que o povo de Deus começa a ser minado pelas intempéries, pelas astúcias de Satanás. Pedro diz assim, sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Falsos mestres procuram devorar os fiéis. O que é que Pedro está dizendo aqui? Cuidado, vigie,
abra os seus olhos. E às vezes nós estamos brincando de frequentar a igreja, nós estamos mortos espiritualmente, nós estamos achando que sentar na cadeira um domingo à noite resolve o problema. Não querendo julgar nenhum de vocês, quem sou eu, mas trazendo uma aplicação para toda a igreja aqui na face da terra, que devemos sim colocar os nossos olhos em vigilância, o nosso coração, para que vivamos uma realidade. A igreja deixou de vigiar, a igreja precisa vigiar. A causa do mundo entrar na igreja foi a falta de vigilância. Sabe por quê? Porque nós achamos engraçado, nós achamos muito belo as coisas que vêm, talvez, a agregar o nosso culto. Paulo tinha uma grande preocupação quando escreveu a carta aos Colossenses, aonde aqueles falsos mestres queriam introduzir filosofias, queriam introduzir talvez o culto aos anjos, entre outras coisas. Ser vigilante. Há uma estatística que diz que de 250 pessoas, entre oficiais de igreja, presbíteros, pastores, dirigentes, de 250 pessoas que caíram, todos negligenciaram a vida de oração e a vida de trabalho. Sabe o que é isso? É quando nós tomamos a decisão de dizer, eu vou dar um tempo, eu vou parar por aqui, eu não tenho tempo, a minha vida é corrida demais. E isso aí vai começando a esfriar a nossa fé, as nossas ocupações, o nosso trabalho. Chega uma hora que nós estamos sufocados, que nós não aguentamos mais, tanta luta, que começamos a desistir da nossa fé. Ser vigilante é a primeira ordem. A segunda ordem, consumida o resto que estava para morrer. O que é que ele quer dizer com isso? O pouco que ainda está ali é o que tem segurado a igreja. Os poucos que estavam na igreja de Sardes era o que estava sendo recrutado por Deus para influenciar aqueles que estavam caminhando para o abismo, morrendo espiritualmente. Essa é a missão minha, essa é a missão da igreja. Sabe de quê? De chamar o caído, o aflito, trazer ele para perto de nós. O primeiro passo, você vigie. Não olhe para os outros, olhe para você. Olhe para a sua vida, porque nós temos a facilidade de olhar para os outros. Ah, fulano não faz, cicrano está fazendo assim. Olhe para você, e agora Deus começa a mostrar para aquela igreja, vocês que ainda estão vivos, vocês que ainda têm esperança, comecem agora a influenciar esse povo que não quer nada, porque estão morrendo espiritualmente. A ênfase aqui é exatamente consolidar, o verbo é fortalecer, firmar, solidificar, estabilizar. A missão da igreja é fortalecer os fracos da fé, não expulsar, não destruir, não ignorar. E nós estamos vivendo esse tempo que as pessoas estão indo embora e nós estamos com a cabeça baixa, sem fazer qualquer coisa. Quando um de vocês falta o culto aqui à noite, no outro dia eu falo no WhatsApp, e às vezes sempre falo o motivo por que você não veio, porque isso me preocupa. Claro que há casos que pessoas adoeceram, não puderam vir. O exemplo de Pedro, ele é muito comum na vida da igreja. Jesus chama Pedro e diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pois, quando te converteres,
fortalece os teus irmãos. Como é que você escuta uma repreensão dessa e ainda vai questionar com Deus? Como é que escuta do próprio Deus dizendo o nome da doença e ainda vai querer achar que tem razão? Pedro era para se doar, mas Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda, Senhor. Satanás quis me destruir, o Senhor rogou por mim, aleluia, glória a Deus. Sabe o que foi que Pedro disse? Pedro disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte. Jesus disse: Pedro, eu te digo uma coisa, hoje, ainda hoje, antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. Sabe o que é que isso traz para nós? É que Deus está mostrando a doença, mostrando a ferida, e nós estamos dizendo que não estamos doentes. Pedro, Satanás quis destruir a tua vida, ele me pediu, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, Pedro. Era para Pedro, se fosse pentecostal, dar um glória daquele de estrondar a igreja. Era para Pedro dizer: Senhor, glória a Deus, obrigado, Senhor. Mas Pedro quis exatamente cobrir a área negligente, a área que ele estava negligente. Senhor, eu vou contigo para onde o Senhor for. Pedro, deixa de conversar besteira. Hoje mesmo tu vai me negar. Meus irmãos, consolida o resto que está para morrer. A igreja tem seus remanescentes. Pense nisso. A responsabilidade é dos que estão vivos, porque morto não faz nada. Quem é vivo é quem faz alguma coisa. Uma maioria com fervor é capaz de influenciar uma minoria derrotada. É muito comum nós falarmos assim: ah, não vai dar certo não. É um coral grande do desânimo. Eu digo isso porque eu sou pastor e sei o que é que eu passo no meu ministério. Pastor, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu digo: vai, vamos, Deus está com a gente. Essa minoria tem que fazer a diferença da igreja. Sabe por quê? Porque foi essa minoria que Deus usou para animar o coração de muitos que estavam totalmente perdidos. Quando Moisés chama Josué e Caleb: vocês vão espiar a terra de Canaã, vocês vão passar 40 dias. E foram 12 espias, entre eles Josué e Caleb. Durante 40 dias eles espiaram a terra, olharam os frutos poderosos, os gigantes que havia lá. E quando ele chega para trazer o relatório, veja como a minoria não é que perde, a minoria é que está sendo levantada por Deus para tratar daqueles que estão doentes espirituais. E sabe o que acontece? Deus, ele chega lá com Moisés, os 12, e 10 começa, imagina o relatório de 10, não dá certo, vamos perder, lá tem gigante, a terra é grande, o fruto é desse tamanho, nós não vamos conseguir. O testemunho de 10 desanimou aquele povo, mas tinha 2 que disse: opa, não é dessa maneira, porque se Deus quiser, Ele vai nos dar essa terra. Lá tem gigante, lá tem isso, tem aquilo, mas Deus é poderoso. E ele diz agora, primeiro conselho que ele fala em sua palavra é exatamente quando ele manda o povo a olhar direitinho o que estava acontecendo. Ser vigilante, consolida o resto que está para morrer. E agora, preste atenção no que ele disse para a igreja: lembra-te, pois,
do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. Lembrar aqui vai muito mais além do que as coisas que estavam acontecendo. Lembre dos ensinamentos de Deus. Lembre do que você aprendeu. Lembre dos seus dias passados, dos seus ensinamentos. Lembra-te, pois, o verbo lembrar parece apontar não para um passado imediato, mas um pouco atrás. Lembra aí o que Deus já fez pela tua vida. Lembra o que você passou e chegou até aqui nesta noite. Lembra as agruras, as angústias. Lembra que um dia você estava numa mesa de uma cirurgia desenganada, talvez triste, mas ali você venceu, Deus te deu vitória. Lembra do que Deus fez, e é isso que Ele começa a mostrar para a igreja. Traz a lembrança, as coisas que vocês aprenderam, o que Deus fez por esta nação. Lembra-te o que tem recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. Ainda há esperança para aqueles que não se arrependeram. A esperança para nós que desistimos no meio do caminho. A esperança para nós que fomos decepcionados por alguém que se diz cristão. A esperança para nós que não acreditamos mais em dias melhores. A esperança para nós que não acreditamos mais em nada desta vida, de que isso é o final. E aqui Deus fala, lembra-te, arrepende-te. Porquanto Ele mostra aqui agora que vai ter algo de surpresa. Perceba que Deus mostra a doença, mostra como vencer a doença. Ele começa a mostrar o caminho do povo se levantar. Começa a abrir um caminho para aqueles que estavam espiritualmente mortos. E Ele mostra para nós nessa noite. E esse versículo 3 é como se Deus estivesse mostrando: olha um caminho aí, vocês querem voltar. Os moribundos espirituais, arrepende-te. Porque aqui Deus começa a mostrar, sabe o que? Se não se arrepender, virá juízo de Deus na vida dessas pessoas. Porquanto, se não vigiares, ele já traz a palavra lá, ser vigilante. Se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Essa expressão aqui, ladrão, virei como ladrão, ela é muito aplicada para a segunda vinda de Cristo. Virei como ladrão. Por quê? Porque nenhum de nós, em sã consciência, está deitado esperando o ladrão bater na porta por vir arrombar a nossa casa. Virei de repente, quando vocês menos esperar, eu virei sobre a minha igreja. É um termo usado aqui para a segunda vinda de Cristo. Virei como ladrão. Então é melhor abrir os olhos, é melhor ser vigilante, é melhor para a igreja, para nós, parar de tripudiar em uma vida espiritual, brincar, cantar na chuva, dançar na chuva, porque eu virei aqui como ladrão. 3 passos para a renovação de uma igreja que estava morrendo. Primeiro é a consciência honesta do erro. Eu errei. Eu estou doente espiritualmente.
Eu estou doente. Esse é o que eu estou vivendo. Reconhecimento de quem está doente. Eu lembro de uma senhora que entra no elevador, lá no meu prédio, uma senhora bem simpática, e diz: eu estou um pouco esquecida, que fui para o médico e disse: doutor, eu estou com Alzheimer. Ela fez, o doutor disse: tá não, se a senhora tivesse, a senhora não estava me dizendo. E se eu dissesse que a senhora estava, a senhora dizia que era mentira minha. Não é interessante? É isso que faz a doença espiritual. Nós estamos exatamente sofrendo o que essa igreja sofreu. Os passos, o primeiro é a consciência honesta do erro. Isso é que é difícil para nós aceitar. Eu estou doente espiritualmente falando. Entra o Senhor para falar com o pastor, depois de muito tempo na igreja, e diz: pastor, eu estou extremamente perdido. Eu não tenho mais direção. Eu me perdi totalmente e não sei mais o que fazer. Segundo passo, consciência e confessar. Terceiro, deixar. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Porquanto, se não vigiares, eu vou vir como ladrão, e vocês sabem exatamente como é que o ladrão vem. Versículo 4: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestes e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Eu vejo aqui que há um grupo que não desiste. Há um grupo que chova, como diz aí fora, linguagem popular, chova canivete, mas eu não desisto. Eu vou pregar aqui sobre o Salmo 88. Já estou adiantando o sermão que eu quero pregar. Deus tem falado muito através daquele salmo. De um homem, apesar que é um salmo de lamento, de um homem que não teve felicidade, esperança, um dia de sua vida. Mas a dor daquele homem fez com que ele orasse constantemente, insistentemente a Deus. A dor não parou a sua vida devocional, como a dor não deve parar a nossa vida com Deus. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que ainda não se contaminaram. Eu lembro do profeta Elias. Olha para aqui. Elias estava numa depressão profunda. Elias, ele disse: eu quero morrer, acabou, viver não dá mais para mim. E ele sabe o que é que ele faz? A rainha Jezabel manda um recado dizendo que vai matar ele. Ele foge, corre para o deserto, entra numa caverna e disse: eu não quero mais viver, não vale a pena, porque eu vou morrer. Deus chega lá na caverna e disse: Elias, o que tu estás fazendo aqui? Ele disse: Senhor, estão querendo me matar e eu vou ter que desistir da vida hoje. Elias achava que já tinha feito a obra que Deus lhe confiara. Mas sabe o que acontece? Deus disse: Elias, se levanta. Colocou pão, água, ele comeu, sentiu forte e corre e vai embora. Depois deita novamente e desiste de viver. A vida é assim, caminhando, cambaleando, fortalecendo, caindo, se levantando, pedindo, dando
glória a Deus, mas é a vida de altos e baixos. E ali chega um momento que disse: eu não vou. Deus disse: sabe por que você vai? Porque ainda existe 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Essas pessoas estão esperando você pregar a minha palavra. Os remanescentes, Deus estava querendo contar com Elias. Ainda tem poucas pessoas que não se contaminaram com as vestiduras e andarão de branco comigo. Aí ele vai terminar com uma promessa para nós que um dia pensamos em desistir, pensamos em largar tudo. Ele diz: ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai que estás no céu. Na antiguidade, os reis levavam um livro no qual se anotavam os nomes dos cidadãos. Se alguém cometia algum crime contra o Estado, era apagado do livro aquele nome, geralmente, ou quando morria. Diz aqui: o seu nome não será apagado do livro da vida. Imagine aí, você hoje ir dormir tranquilo, dizer: meu Deus, o meu nome está arrolado no livro dos céus. Amém? O seu nome está escrito lá, sabe para quê? Para você fazer a obra que Deus lhe confiou na igreja dele aqui na terra. Ou vamos ter que esperar os tempos ruins, maus, chegar até nós? Isso não é ameaça não, isso é o que Deus está falando em sua palavra. Ele conclui dizendo: sabe o que? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Este é um refrão repetitivo, registrado em cada uma das cartas do Apocalipse, que é dita para mim e para você nesta vida. Quem tem ouvido, ouça. É como se ele estivesse olhando para mim, não nesse gesto meu: escute o que eu estou falando para você. É a mesma expressão que Tiago diz: meus irmãos, 16 vezes, meus irmãos, quem tem espírito, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem fama de que está com uma saúde invejável, mas você está morto espiritual e precisa cuidar da sua saúde. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, pela carta que foi escrita à igreja de Sardes, e a carta, Senhor, que serve para ser aplicada na igreja dos dias de hoje. Que o Senhor nos ajude a reconhecer a nossa doença, que o Senhor nos ajude, Deus, a querer receber os remédios necessários. Que o Senhor nos ajude, Pai, a não sermos orgulhosos, achando que estamos vivos, desfrutando de uma saúde espiritual, e lamentavelmente nós estamos mortos. Abençoa a tua igreja, Pai, em nome de Jesus.